Senhoras e senhores, e respeitadíssimo público, eita coisa boa, dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores, vamos que vamos ao direito à informação, mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões pertinentes, assuntos, temática, aquilo que você pode aí aprender pela voz aí do comunicador. Vamos que vamos ao direito à informação. Primeiramente, levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos fazer amigo. Vamos agora somar, multiplicar e acrescentar. Bem-vindos, bem-vindas à minha casa. Eu fico feliz com a sua vinda, com a sua presença, com a sua participação, com a sua assiduidade. Obrigado, família. Obrigado você que está aí do meu ladinho. Cola em fila, em ritmo. Vamos agora ao direito à informação. Sobre direito administrativo. A concessão de serviços públicos. Exatamente. Na cabeça, manda ver, chama aí, Batman. Vamos à concessão de serviços públicos. O que significa? Configura-se a transferência da prestação de serviços públicos para particulares, pelo ente público a pessoas jurídicas ou consórcios de empresas que demonstre a capacidade para desempenhar o que é a atividade transferida por sua conta e risco. De acordo com o inciso 2 do artigo 2º da Lei 8.987 de 95, sendo que obrigatório que o procedimento licitatório realizado na modalidade concorrente, independente de valor de contrato a ser firmado. Portanto, esta delegação de atividade, ou seja, essa descentralização por colaboração, a empresa concessionária será remunerada pelas tarifas que cobrará dos usuários, não lhe sendo devida qualquer contraprestação por ente estatal. Ela vai criar órgãos. E esta concessão simples são contratos cujo objeto se resume o que é a transferência da execução do serviço público para o particular, que o executará por sua conta e risco, mediante cobrança de tarifa dos usuários. A concessão precedida de obra são contratos de concessão nos quais o ente público determina ao particular que realize uma obra pública de relevância para a sociedade, indispensável à prestação do serviço público delegado. Nesses casos, o particular deverá executar as obras às suas expensas, sendo remunerado posteriormente pela exploração de serviço decorrente da obra. O poder concedente é o ente federado, responsável pela execução da atividade delegada, respeitando as competências constitucionais para as prestações. Excepcional a lei atribui o poder de delegar os serviços públicos a entidades da administração indireta. Os consórcios públicos, formados pela gestão associada de entes da federação, poderão outorgar concessão, permissão ou autorização de obra ou serviços públicos, desde que o faça mediante autorização prévia no contrato de consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da concessão, permissão ou autorização e as condições a quem deseja atender, observado que a legislação de normas gerais em vigor acerca da matéria. Essas obrigações do concedente regular o serviço concedido e fiscalizar permanente a sua prestação, aplicar as penalidades regularmente
e contratuais nos moldes definidos no contrato. Vai intervir também na prestação do serviço, extinguir a concessão e interesse público encampado em inadimplemento da empresa concessionária caducidade, homologar reajuste e proceder à revisão das tarifas, cumprir o que e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e as cláusulas contratuais de serviço, zelar o que pela boa qualidade do serviço, estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação, incentivar o que a competitividade, estimular a forma de associações de usuário para a defesa de interesses relativos ao serviço. Qualquer cidadão brasileiro na face da terra, pisado nesse solo, ele pode pedir prestação de contas de qualquer empresas descentralizadas do seu município. Você pode pedir prestação para onde vai o quê? O seu tostão, o seu dinheirinho. Exatamente, nobres senhores. Para garantir o quê? A boa execução das atividades, o poder concedente ainda terá o que a possibilidade de determinar o que a alteração unilateral do contrato, com a finalidade de adequar o que as disposições contratuais ao interesse público em determinadas situações, para manter os serviços prestados pelo poder particular, pelo particular contratado. O Estado precisa ocupar temporariamente os bens da contratada. Ocupação temporária que é diferente da reversão, cujo caráter é definitivo. Relacionado à concessionária, é o particular que celebra o contrato administrativo, tornando-se executor do serviço descentralizado. Não goza de qualquer benefício da fazenda pública. O contrato de concessão do serviço público somente pode ser celebrado com pessoa jurídica ou consórcios de empresa. Aplicam-se aos contratos as garantias estatais, decorrente da supremacia do interesse e a garantia de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato. São obrigações o que da concessionária prestar serviço adequado na forma prevista da Lei 8.987. Nas formas técnicas aplicáveis no contrato e obediência a todos os princípios aplicáveis à matéria, mantendo-se uma execução eficiente da atividade, mantendo em dia o inventário e o registro de bens vinculados à concessão, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da empresa, encher os bolsos da empresa. Entretanto, senhores, prestar o que contas da gestão do serviço ao poder concedente aos usuários nos termos definidos no contrato, não se admitindo que a execução da atividade de forma sigilosa em respeito ao princípio da publicidade, cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão, permitir aos encarregados a fiscalização livre acesso em qualquer época às obras, aos equipamentos e à instalação integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis. Haja visto que a prerrogativa estatal de fiscalizar a prestação do serviço, promover o que? As desapropriações e constituir serviços autorizados pelo poder concedente, conforme previsto no edital. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente. Captar, aplicar e gerir recursos financeiros necessários à prestação do serviço, uma vez que a prestação é feita por conta e risco da empresa contratada. Quando estamos falando que a contratada de serviços público, a concessionária, a responsabilidade dela, ela é objetiva. O que é uma responsabilidade objetiva? Que ela independe de culpa, independe de ela ter culpa com, muitas vezes, o erro de um funcionário, independente se ela tiver culpa ou não, ela vai responder diretamente
objetivamente, independente da culpa comprovada. Mas cabe o quê? Também esta mesma empresa, se o funcionário concorreu, se o trabalhador concorreu para tal ato, será equilibrado. Será aí uma ação regressiva contra o tal, se provando que o dolo ou culpa. Entretanto, na responsabilidade solidária, ambos respondem ao mesmo tempo, solidariamente, enquanto na subsidiária o Estado só é chamado se o prestador que de serviço não tiver condições financeiras. Lembra bem que na responsabilidade solidária, se o prestador de serviço não houver dinheiro, não tiver condições, subsidiária, se chamado, não tiver o prestador dinheiro, será solidário. Mas se não tiver, o Estado responde objetivamente, independente de ter contratado o serviço ou não. Aí ele vai entrar com a regressiva, se ele haver ou entender que houve culpa ou dolo. Ainda que o dano seja causado que é terceiro, não usuário do serviço público, a responsabilidade também será objetiva, desde que o dano tenha sido causado durante a prestação do serviço. Isso diz o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, o último a errar, o Batman dinâmico, aerodinâmico. A concessionária é o que é primordial, fornecedora de serviços usufruído por particulares, e como tal não pode se eximir o que de respeitar as normas definidas para a prestação, para a proteção o que do consumidor, que é o destinatário final, o consumidor. É garantido particular o recebimento do serviço adequado, respeitando a eficiência e isonomia de igualdade na sua prestação, e obediência ao que as regras e modalidade das tarifas e cortesias pelos executores. Deverá o que eu receber do poder concedente da concessionária todas as informações necessárias para a defesa de interesses individuais ou coletivos. Deverá obter o que utilizar o serviço com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviço. Deve levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que venham ou tenham conhecimento referente aos serviços prestados. Deve comunicar o que as autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária, a prestação do serviço, que seja do seu conhecimento. Deve contribuir o que para a permanência das boas condições dos bens através dos quais lhes são prestados os serviços. Ruas esburacadas, calçadas quebradas, bueiros abertos, postes de energia faltando, ou de madeira, ou improvisos, é que quem deu causa a este fato, a concessionária, o poder municipal, o poder estatal, diante este acontecimento desses fatos, a responsabilidade é do órgão público. Até mesmo se o teu carro, o teu veículo entrar em um buraco abaixo e quebrar todos os rolamentos, a responsabilidade é de quem? De quem a culpa? Quem concorreu? Quem deu causa a este fato, cara? Incumbe que
ao poder público na forma da lei diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços, critérios de escolhas. A maior oferta somente nos casos em que haja o pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão. A combinação 2 a 2, dois critérios de menor valor de tarifa do serviço público, a ser prestado de maior oferta nos casos em que haja pagamento ao poder concedente pela outorga da permissão e de melhor oferta de pagamento pelas outorgas após qualificação de propostas técnicas, melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com a de melhor técnica, melhor oferta de pagamento pela outorga após a qualificação de propostas técnicas, digamos, passageiros, em rodoviária, em terminal rodoviário, de ônibus, de metrô, de trem, de avião, de qualquer outro tipo de embarcação em que cobra o que tarifas que são manejadas por empresas ou por concessionárias de serviços públicos. Essas tarifas, elas têm uma base, um pressuposto definidos em lei. O critério para desempatar o procedimento licitatório em caso de contrato de concessão do serviço público é nacionalmente da empresa participante do certame. Entretanto, senhor, nos contratos de concessão de serviços públicos de radiodifusão de sons e imagens de televisão, radiodifusão sonora, rádio, não aplicabilidade das disposições da Lei 8.987, consoante estabelecido, o artigo 41, devendo ser observado a definição constitucional. Compete quem ao poder executivo outorgar e renovar que concessão, permissão e autorização para esses serviços, com observância ao princípio da complementariedade dos sistemas privado, público e estatal, dependendo que a negativa de aprovação de no mínimo de 2/5 do Congresso Nacional é em votação, de acordo aí com a mãe constitucional. Mamãe, artigo 223, na cabeça, na veia, manda ver, manda bala aí na cabeça. Ei, o prazo que da concessão ou permissão é de 10 anos para as emissões de rádio e de 15 anos para as de televisão. Quando determinada empresa é contratada para prestar serviço público mediante delegação, ela é responsável pela prestação do serviço, mas é remunerada pelos usuários de serviço e não pela administração. A empresa concessionária deverá ser remunerada majoritariamente ou integralmente, mediante cobrança de tarifa dos usuários do serviço, cuja prestação lhe for transferida. A tarifa deve respeitar o princípio da modalidade. Será fixado pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão prevista nesta lei. Não será subordinado que a legislação específica. Entretanto, senhor, no advento do termo contratual, o escoamento do prazo negocial, a incapação, que é uma cláusula exorbitante dos contratos administrativos que permite ao ente estatal extinguir a avença sem a necessidade de concordância do particular. A caducidade, que é a rescisão, o que do contrato justificado por motivo de inadimplemento do particular contratado, se dá por meio de edição de um decreto pelo chefe do Poder Executivo. A rescisão ou a consensual ou bilateral ocorre por acordo firmado entre as partes. Já a judicial é requerida pela concessionária diante do inadimplemento contratual do poder público. Anulação é a extinção do contrato administrativo em virtude de ilegalidade originária. Falência ou extinção da empresa concessionária é o falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa, extinção do contrato em razão do desaparecimento da concessionária. As concessões que foram firmadas
em caráter precário, e as que estiverem com prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado, inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização do levantamento e as avaliações indispensáveis ao que a organização das licitações, em que procederão ao outorga das concessões, que as substituirão. Prazo esse não será inferior a 24 meses. Aranha, Hulk, vamos embora, mas volto agorinha novamente. Ei, bem-vindos à minha casa. Bem-vindo, família. Vamos aí ao direito à informação. Mantenha-se atualizado. Aquilo que você nunca ouviu, você está agora ouvindo. Receba aí o meu carinho, o meu calor. Um abraço para todos vocês.